Boa noite a todos. Eu recebi o convite da Casa Espírita André Luiz com muito carinho para nós fazermos a nossa reflexão dessa noite. Em especial um tema que a princípio me pareceu inusitado, mas que afagou muito meu coração e que eu possa compartilhar minha experiência com vocês, tá? O tema, nós vamos falar sobre a aceitação dos pretos velhos nas casas espíritas. Então, antes que nós comecemos a reflexão, vamos fazer uma pequena prece. Querido Mestre Jesus, que nós possamos, reunidos em Seu nome, reavivar em nosso coração as Suas mensagens de luz e de amor. Que possamos olhar o caminho do amor, da paz e da busca incessante pela melhora pessoal, através das Suas lições de amor. Obrigado, Senhor. Sê conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos, que nós possamos fazer a reflexão da noite. Como eu havia dito um pouco antes da prece, a Magna e o Vinícius me pediram para falar sobre um tema: aceitação dos pretos velhos nas casas espíritas. E é interessante porque eles não conhecem a minha história, e a minha história passa exatamente por isso. Então eu gostaria de iniciar a nossa reflexão contando um pouco do meu depoimento pessoal. Há mais ou menos uns 10 anos, eu frequentava uma casa espírita. E antes disso, eu sempre fui católico, ia à missa, fiz catequese. E quando conheci a minha esposa, então namorada, ela me levou para o espiritismo. E eu comecei a gostar muito do espiritismo. Comecei a estudar, fazer cursos de reforma íntima, conhecimento da parte básica, depois curso de médiuns. Eu estava assim muito afeito aos trabalhos da casa espírita, comecei a dar palestras. E um belo dia, minha esposa fala: Felipe, tem um casal amigo nosso que quer que a gente vá lá na Umbanda. O que você acha? E eu falei: meu amor, eu não tô tão feliz aqui no espiritismo, o que eu vou procurar lá na Umbanda? Não, vamos lá, Felipe, vamos um dia só pra gente conhecer, pra ver como que é. E é interessante que eu fiz minhas orações e refleti. E eu falei: olha, lá no centro a gente vibra tanto pela união das filosofias em torno do Mestre Jesus, então por que eu vou ter preconceito? Qual o problema de eu ir conhecer? E aí, uma semana um podia, no outro não podia, foi postergando até o dia que nós conseguimos. Os 4 amigos, eu, minha esposa, mais um casal de amigos, nós fomos até um centro espírita, que a gente pode falar como templo umbandista ou como terreiro, não importa. E foi tão maravilhoso, foi tão tocante, e eu nunca tinha consultado com um preto velho. E me disse tantas coisas boas, e eu fiquei tão tocado, é como se eu tivesse ido a um lugar muito familiar. E isso não me fazia menos espírita ou mais umbandista. Eu estava apenas conhecendo uma forma diferente de fazer a caridade. E eu precisava trabalhar em mim a quebra de paradigmas. Então, eu comecei a frequentar uma vez por semana como assistido. Eu tomava o passe, conhecia os rituais diferentes e continuava trabalhando no meu centro espírita. Aí um belo dia as pessoas ficaram sabendo que eu estava frequentando um terreiro e me chamaram, falaram: Felipe, você tem que escolher. Você é palestrante aqui no centro, você não pode frequentar uma outra denominação religiosa. Isso vai confundir as pessoas. Você precisa escolher.
E aquilo pegou em mim tão forte, sabe, no meu coração, que eu fiquei muitos dias pensativo. E eles me deram um ultimato, como se eu tivesse que escolher um local. Só que como que é o nosso coração? Isso foi tão forte para mim, provavelmente de outras vidas, que eu disse, olha, eu preciso seguir meu coração. É contra o meu coração eu me sentir proibido, né, de ir a um outro lugar que também professa a mesma fé em Cristo Jesus, a caridade, a bondade. Mas quando eu saí do centro espírita e fiquei sem nenhum lugar para ir, eu fiquei muito mal, porque todos os meus amigos eram de lá, mas era uma questão de convicção pessoal, né? Então, já que eles não aceitavam que eu frequentasse um lugar que também pregava o amor, mas que era uma forma diferente, e eu fiquei meses pensando sobre isso. E isso me deu um crescimento espiritual muito grande, porque eu sou muito grato a essas pessoas que foram instrumentos para que eu saísse, né, daquele aprendizado único e abrisse a minha mente. Então, até hoje são muito gratos e são meus amigos. E depois disso, comecei a abrir a minha mente. E comecei a compreender que o mais importante do que a religião são as pessoas. Por isso que as pessoas, às vezes, vão numa outra denominação religiosa e se sentem tão bem. Eu vou contar um caso para vocês. Esses tempos, eu fui numa outra cidade com um amigo meu católico e fui num centro espírita muito grande. Eu fui lá para levar o livro, né, que eu lancei para divulgar, e a pessoa me tratou com uma, como eu posso dizer, uma frieza tão grande, mas tão grande, não julgando a pessoa, mas a situação. E aí, meu amigo, quando eu deixei lá o livro, saí, ele falou, Felipe, né, aí eu tive que explicar para ele, falou, olha, Jesus falou para nós, né, que os discípulos se reconheceriam por muito se amarem. E a doutrina espírita não é só isso, né? As pessoas religiosas são as que mais precisam trabalhar o amor. Então ele teve uma má impressão em relação a isso, porque a pessoa veio de uma outra cidade, sabe? E por mais que ela tivesse ocupada, né, ela não conseguiu acolher, dar aquele acolhimento. Por isso que uma igreja, as pessoas quando vão procurar, né, um terreiro, um centro, elas necessitam de acolhimento. E eu tive o acolhimento dos pretos velhos. Aí vocês vão me dizer, mas Felipe, por que os pretos velhos? E aí eu pergunto para vocês, por que não os pretos velhos? Qual a diferença entre os pretos velhos e os chamados médicos, professores, mentores das outras casas? Há diferenças? Porque há pessoas que dizem que um espírito evoluído não pode falar de forma errada. E aí eu gostaria de dar a minha primeira opinião, a minha primeira reflexão. Na época de Jesus, adivinhem quantas pessoas, percentual, eram analfabetas. Há estudos que falam que 97% das pessoas na época de Jesus não tinham estudo. Eram pessoas simples, iletradas. Então vamos refletir em relação a isso. Jesus poderia ter regimentado os fariseus, as pessoas letradas. Mas quem que Jesus escolheu? E aí uma outra quebra de paradigma. Quem se lembra no Evangelho que Jesus, antes de ir para Galileia, ele chama Filipe, meu xará, para que ele fosse, para auxiliá-lo no apostolado. E aí Filipe chama um outro amigo dele, Natanael. Fala, Natanael, encontramos aquele que Moisés fala que está nas escrituras e que é o Salvador. Ele é Jesus de Nazaré, filho de José. E aí aquela célebre frase de Natanael, ele fala assim, mas pode vir alguém bom
de Nazaré, olha o preconceito. Então até Jesus sofreu os preconceitos pela forma a que veio, né? E nós temos muitos preconceitos pelos espíritos. E aí Jesus arregimentou quem? Os pescadores, agricultores. Se hoje nós formos na beira de um rio e formos conversar com as pessoas, né, com os pescadores, com os ribeirinhos, eles falam de forma errada, o linguajar equivocado. Mas isso não quer dizer que o coração deles não seja bom. Então, se hoje, em 2020, as pessoas na beira do rio, pescadores, falam de forma errada, será que Pedro falava de forma certa? Será que os outros apóstolos, com exceção de Mateus, que falam que era cobrador de impostos e talvez fosse letrado, todos os outros eram pessoas simples? Quem que Jesus escolheu? Jesus estava preocupado em as pessoas falarem de forma correta ou do quê? Quando ele falou para Pedro, falou: Pedro, né, você quer ser pescador de almas? Então, nós precisamos abrir nosso coração para entender que nós precisamos de acolhimento. E o que são os pretos velhos? Todo preto velho é de espírito de luz? Não. Todo espírito de luz é preto velho? Não. Então eu faço uma defesa aqui na nossa reflexão para que, como nós utilizemos a frase de Jesus: não creiais em todos os espíritos, mas provai se são de Deus. Então não é porque um espírito chegou na roupagem fluídica do médico que nós vamos confiar piamente, ou de um preto velho, ou de um baiano, ou de um professor, ou de uma freira. Isso não importa. Importa o conteúdo. Mas aí vocês vão me falar: Felipe, mas prove para nós então. Será que Kardec falou sobre isso? Falou. E eu quero trazer para vocês. Falou. Lá no capítulo, tá? Eu trouxe o livro dos médiuns. Lá no capítulo 24. Olha o que Kardec fala. Lá no item 255. O capítulo fala sobre a identidade dos espíritos. E o que nós estamos falando aqui é exatamente isso. Qual que é a identidade do espírito? Está lá no primeiro parágrafo do capítulo, ele fala assim: a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. Então, mais importante do que a identidade é o que traz o espírito. Por isso nós vamos entender por que Jesus falou sobre as árvores. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. E uma árvore má não pode dar bons frutos. O que ele quer dizer? Não julguemos a árvore, esperemos os frutos. Se os frutos forem bons, a árvore é boa. Então, a gente olha às vezes uma árvore lá, a gente não dá nada para aquela árvore. Vai passando a estação do ano, de repente ela fica frondosa e dá os frutos mais gostosos que nós já se alimentamos, né? Nos alimentamos. Então, exatamente com os pretos velhos e todas as entidades que trabalham para o bem. Ou vocês acham que não tem guardiões nos centros, que na Umbanda se fala que são Exus? A diferença, o centro que eu trabalhava nós chamávamos de Cavaleiros Cruzados. São só nomes, mas são espíritos que guardam o centro. Ou nós achamos que só os espíritos que estão lá e falam mansamente. Jesus teve que ser firme com os vendilhões. Então existe toda espécie de espíritos e cada um tem a sua denominação e seu trabalho. Nós precisamos respeitar todos. Então nós, ainda mais nessa época, estamos no 3º milênio, precisamos abrir a nossa cabeça. O que menos importa é o nome, o que mais importa é o que é feito. E aí no próprio capítulo 24, um outro trecho, 256, fala assim, o que nos interessa não é a sua pessoa, mas o seu ensinamento. Ora, do momento em que esse ensinamento é bom, pouco importa que quem o dá se chame Pedro ou Paulo. Não sou eu que estou falando, está aqui no livro dos médiuns.
Não importa se é um preto velho, se é um caboclo, se é um mentor, se é um professor. O que importa é a mensagem. E fala assim: é julgado pela sua qualidade e não pela sua insígnia. É julgado pela sua qualidade. E ele dá um exemplo legal, fala assim: se um vinho é mau, não será o rótulo que o tornará melhor. Então qual que é a mensagem de Kardec para nós? Paremos de olhar as formas, olhemos a essência. Por que começou a Umbanda? Existem várias origens, mas eu vou contar uma. Lá do Rio de Janeiro. O espiritismo foi se elitizando muito. E aí Zélio Fernandino de Moraes foi ao centro quando recebeu uma entidade chamada o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E o doutrinador do centro falou: olha, você não pode vir aqui, você é um espírito atrasado. Mas ele falou: quem disse? Você está me julgando pela forma e não pelo que eu trouxe? E aí ele combinou que no outro dia, na casa daquele médium, ele daria passagem e ele curaria muitas pessoas, o que de fato ocorreu. E que deu origem à Umbanda. Então o que é a Umbanda? Essa banda é um trabalho de caridade, de humildade. E o preto velho vem no estereótipo exatamente disso, de humildade e sabedoria. E aí vamos lá, vamos continuar aqui no livro dos médiuns. Na questão 267, no item 267, olha a pergunta que Kardec faz. Ele faz a seguinte frase: podem-se resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos nos princípios seguintes. Aí o item 4, ele fala assim, os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem mistura de nenhuma trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Então não é a forma, é o conteúdo. Eles falam tudo de forma simples e modesta. Não se gabam jamais. Quem já viu um preto velho que recebeu de luz se gabando? Não exibem seu saber nem a sua posição entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que indique baixeza, presunção, arrogância, fanfarrice, acrimônia é indício característico de inferioridade ou fraude. Então, os pretos velhos, eles nunca vão fazer propaganda deles. Eles contam uma história. O que Jesus fazia? Ele falava sobre ele? Não. Ele contava uma parábola. De uma forma simples, ele passou ensinamento. Jesus, o espírito mais evoluído que pisou na terra, com os maiores conhecimentos, poderia falar da profundidade maior de tudo que existe no universo. Ele vai lá e contava a parábola do bom samaritano. Ele ia lá e contava uma outra parábola, uma história simples do filho pródigo, porque gravava. Então os espíritos de luz, eles não querem aparecer para os assistidos, eles querem apenas que nós compreendamos a lição. O que menos importa é o ego para eles. Então nós precisamos desmistificar isso. E Kardec não para por aí. Ele fala assim, não é preciso julgar os espíritos pela forma material. Não é preciso julgar os espíritos pela forma material e nem pela correção do seu estilo. Olha que interessante. Mas sondar-lhe o sentido íntimo, esquadrinhar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Todo desvio de lógica, de razão e de sabedoria não pode deixar dúvida quanto à sua origem. Então, o que ele fala para nós? Não é preciso julgar a pessoa pelo estilo, pela forma, julgue pelo conteúdo. E no sexto ele fala assim: a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que sejam o tempo e o lugar. Então, é uma quebra de paradigma. Não estou dizendo para que toda vez que nós recebamos um preto velho num centro espírita, a gente ache que é de luz. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para que nós não tenhamos preconceito em relação ao espírito pela forma que ele se apresenta. É isso que nós precisamos entender como espíritas. Precisamos quebrar esse paradigma.
Às vezes eu vi alguns amigos falando, Felipe, começamos a receber alguns espíritos de outras paragens, de outros planetas. E as pessoas falam, não é possível. É possível. Vamos, né, usar as palavras de Jesus, né? Não creiais em todos os espíritos, mas provai se são de Deus. Converse com o espírito. Uma coisa que nunca mente, o nosso coração é energia. O espírito pode falar as palavras mais belas do mundo, só que nosso coração não ressoa, não fecha. É igual uma pessoa que chega para nós, né, e fala, olha, como você está lindo, Felipe. E as palavras saem da boca, mas a gente não sente a verdade. Então, nós precisamos testar os espíritos sim, mas sem julgar a forma. Sem julgar a forma. E eu vou contar uma história, porque a gente acha que só acontece isso no centro espírita. Aqui em Mato Grosso, uma história muito famosa, antiga no mundo jurídico. Conta-se que um advogado, precisando de uma liminar, uma decisão emergencial, vá até a casa de um juiz, né, como ele estava de plantão, atrás dessa decisão. Chegando lá, ele vê um senhor negro lavando o carro, de bermuda, de chinelo, e ele de forma, né, até um pouco petulante, fala, olha, por favor, chame para mim o juiz fulano de tal, que eu preciso falar com ele. E aí o negro, lavando o carro, falou, espera só uns 5 minutos, meu senhor. Aí entrou. Dali 15 minutos, sai o negro de paletó e de gravata. Era o juiz. Então, o que acontece? Nós julgamos muito pela forma, não é só no centro, é nos lugares. Às vezes nós não damos o respeito às pessoas. A reflexão de hoje é o respeito às pessoas, ao respeito aos diferentes, o respeito ao que nós não conhecemos. Então, se eu não conheço uma outra religião, eu não posso criticar. Chico falou para nós, no futuro haverá uma só religião e ela vai se chamar fraternidade, caridade. Então nós estamos indo por esse caminho. Por isso que tantos pretos velhos têm aparecido nos centros. Mas não é porque eles necessitam evoluir, é porque eles precisam quebrar os nossos preconceitos. Essa é a grande verdade. A gente parar de julgar as pessoas pela forma. Então será que Pedro falava escorreitamente o português? Claro que não, ele era um pescador. Quem que Jesus escolheu? Escolheu Pedro. Escolheu João. Escolheu Felipe. Jesus não estava preocupado com a forma, ele estava preocupado com o conteúdo. Por isso que Jesus falava, olha, vocês me honram com a vossa boca, pelos vossos lábios, mas vosso coração está apartado de mim. Curais em meu nome, mas quando me procureis, dizendo que me curou em meu nome, eu não vos reconhecerei. Então, o centro espírita é um grande hospital. Nós somos doentes da alma. Nós precisamos crescer em relação a isso. É claro que cada um tem o seu conhecimento, o seu discernimento. Não estou dizendo para a partir de amanhã nós montarmos um centro universalista e aceitar tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo para nós respeitarmos a todos. Todas as formas de amor. Todas as formas de nós trabalharmos a mediunidade, todas as formas de nós exercitarmos o amor. A proposta do Cristo é essa. Minha amiga Lane falou, Felipe, você vai preparar a palestra hoje? Passe para as pessoas assistirem o documentário, né? No YouTube, Alabê de Jerusalém. Vale a pena todo mundo assistir, todo mundo ver, né? Para que a gente possa refletir sobre isso. Então nós vamos vendo que nós precisamos quebrar os paradigmas. E para vocês terem uma ideia, eu não tenho evidência nenhuma. E um certo dia eu fui dar uma aula num centro espírita. Né? Como diz André Trigueiro, não existe espiritismo kardecista, né? Kardecista é espiritismo. Né? Fui no centro espírita dar uma palestra, dar uma aula. Depois de 2 horas, uma pessoa que nunca tinha me visto, ela nunca me viu. Acabou a aula, ela me chamou de lado e falou assim, olha, Felipe, por que tinha um preto velho atrás de você? Nunca tinha me visto.
Então, o preto velho que graças a Deus, me auxilia, me ensina, ele preferiu usar essa roupagem fluídica. Ele poderia usar qualquer outra. É igual Emmanuel, podia usar de Públio Lentulus, poderia usar, né, da outra vida de 50 anos depois do livro, mas escolheu usar de Emmanuel. Joana de Ângeles a mesma coisa, podia ter usado Joana de Cusa, qualquer outra, escolheu. E por que usa de preto velho? Porque é lição de humildade, de sabedoria, é uma encarnação que foi muito importante, que trabalharam. Nós precisamos ser humildes. Os centros estão muito elitizados, nós precisamos ter humildade, não somos melhores do que ninguém. Então, os pretos velhos vêm com esse estereótipo de nós trabalharmos a humildade. Não somos nada sem Jesus. E aí, para encerrar, que meu tempo já está se passando, eu queria contar uma história de Chico, e que serve para nós também depois como reflexão. Quem conta essa história é Bacelli. Tinha um amigo de Bacelli que tinha uma boa condição social, e ele teve uma ferida na perna muito grande, que o incomodava demais. Ele foi nos melhores médicos na época que existiam no Brasil. E todos os médicos que ele procurava, ninguém deu a solução, ninguém deu a cura. E ele estava desenganado já, desesperado com a dor, né, da ferida da perna. Aí Bacelli falou para ele, olha, por que você não vai procurar Chico Xavier? E é sempre assim, né? Igual nos centros, quando a pessoa não tem mais, né, lugar para procurar, ela vai ou no terreiro ou vai no centro espírita procurar auxílio. E ele foi, meio a contragosto, mas foi. Chegando no centro, lá em Uberaba, Chico estava saindo da casa espírita, e aí ele abordou Chico e contou a história dele. Aí Chico pediu, né, um papel, não tinha um papel, tinha um papel de pão só. Rasgaram um pedaço de papel de pão. Chico, na parede do centro, receitou uma homeopatia para ele. O que ele fez? Colocou no bolso. Falou, não é possível, gente. Eu fui em inúmeros médicos, ninguém resolveu. Agora um senhor aí me dá uma receita no papel de pão. Foi lá, o que ele fez? Chegando em casa, jogou no lixo. Mas como a providência divina é maravilhosa, nessa noite nunca doeu tanto a perna dele. O que ele fez? No outro dia de manhã, pegou do lixo a receita, comprou a homeopatia e, como nós sabemos, foi curado. E ele, tão agradecido e culpado por ele ter desmerecido Chico, foi procurar Chico. Falou, Chico, eu fui curado. Aí agradeceu a Chico. Aí Chico falou assim, meu filho, o remédio, né, é só um ponto de vista. Quem cura mesmo é Jesus. O remédio é só um ponto de vista. Quem cura mesmo é Jesus. Os espíritos, trazendo para nós, são só um ponto de vista. Quem cura mesmo é Jesus. O ponto de vista de preto velho, de mentor, de professor, de médico, não importa. Quem nos cura é Jesus. As formas podem existir de qualquer jeito, mas quem nos transforma são as lições do nosso Mestre Jesus. Então que nós possamos levar essa história de Chico como reflexão para nós. Não importa a identidade do espírito, o que importa é se traz mensagens do nosso Mestre Jesus, se traz a cura para o nosso coração, se nos traz as lições de amor, é isso que importa. Então, que nós possamos usar essa reflexão para que a gente possa levar para a nossa vida. E salve os pretos velhos, salve a todos os espíritos que trabalham pelo bem e pelo amor, independentemente da roupagem fluídica, da fraternidade que pertençam, da forma com que se apresentem. Mas o que importa, mais do que o mensageiro, é a mensagem. E a mensagem de amor é que fica. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus.